Experiências individuais são diferentes de experiências de vida. Por que eu digo isso? Eu tenho 23 anos hoje e eu sinto que eu tenho muito a compartilhar com o mundo. Mas eu venho num processo onde eu fiquei me questionando, será que as pessoas vão querer me ouvir falar? Pessoas mais velhas vão querer me ouvir? Pessoas com mais experiência? Pessoas que têm mais conhecimento? Por que elas parariam o tempo para me ouvir? Uma pessoa mais jovem. Mais que eu tenha 23 anos, eu já passei por muitos processos internos. E eu tive coragem para olhar para eles e mergulhar, e entender muitas coisas e ir atrás de muitas coisas. Então eu venho num processo de desenvolvimento há muitos anos. E isso já me coloca na frente de muitas pessoas que sabem que tem alguns problemas para resolver e não olham para isso, ignoram. Tudo que a gente exclui, a gente não exclui. A gente vai olhar para isso de alguma forma ou de outra, porque a vida vai colocar a gente para ver, entender esse problema. Então a coragem de olhar para os seus problemas e entrar num processo de descoberta e de conhecimento é algo de muito valor para você mesmo. É um investimento incrível que você faz consigo mesmo. Desvendar os seus pontos fracos, entender de onde é que eles vêm, o que carregam com eles, o que traz alguns traumas, de onde desencadeiam, enfim. Aí que eu percebi que experiências individuais é diferente de experiências de vida. Experiências de vida tratam-se da soma, da matemática, né? Anos de vida. A pessoa viveu anos. Tem pessoas de 80 anos que viveram muitas coisas e uma história incrível. Mas tem pessoas de menor idade que têm experiências individuais mais poderosas do que essa pessoa de 80 anos. A experiência individual trata-se daquele momento que foi difícil na sua vida, que você olhou para isso, mergulhou de cabeça e falou, beleza, vamos resolver. É claro que isso é mais fácil para algumas pessoas e mais difícil para outras. Eu gosto muito de uma frase que a minha mestre me falou uma vez, que é, a sua história é a melhor história. Quando a gente parte desse princípio de olhar a sua história com reverência, com carinho mesmo, né, de entender que você é um ser humano, que você passou por muitas coisas, que você vai passar por muitas coisas, porque afinal a gente está aqui no mundo para evoluir, para crescer. Então a gente vai passar por muitos desafios. Só que o que vai nos diferenciar de algumas pessoas é encarar esses desafios. É a forma que a gente vai olhar para ele, com que nível de consciência que a gente vai olhar para esses desafios. Tudo na vida é perspectiva. Às vezes a gente pode viver uma vida inteira sem estar consciente do que está acontecendo e só vivendo automático. Eu tenho certeza que você conhece ou você é a pessoa que pode estar vivendo no automático. E o que é esse viver consciente, né? É sair justamente desse lugar de vítima. Você não é vítima da vida. Todos esses acontecimentos que acontecem, ai Gui, mas aconteceu algo terrível comigo, tudo é aprendizado. E o que vai definir o seu futuro é a forma que você lida com isso. Se você ficar na vítima, por mais que seja uma situação traumática, horrível, claro que tudo tem o seu tempo, existe um momento do luto, existe um momento de chorar. A gente tem que chorar quando acontecer algo, quando tiver que chorar. Mas muito do que vai ditar a forma como você vai tocar a vida é a forma como você vai olhar para esse problema, para essa situação. Eu gosto de olhar para uma visão de que todos os momentos difíceis que eu já passei na minha vida, eles foram de fato muito importantes e foram uma construção, foram ponte para o que eu sou hoje, para o Guilherme que eu sou hoje, com o nível de consciência que eu tenho hoje. E claro que não foi fácil, não é fácil passar por momentos desafiadores, só que eles acontecem com algum intuito, por alguma razão. Problemas não acontecem porque você é um ferrado na vida ou porque você só apanha da vida, não. São chances. Quando você começa a ver problemas como chances de crescimento, você fica um pouco mais forte e depois você consegue passar por outros problemas semelhantes de uma maneira bem mais leve. Isso é construção, isso é amadurecimento, isso é saber lidar com o seu emocional. Tem um exercício muito potente de ressignificação de acontecimentos, de traumas, de talvez momentos que em algum momento quando você era criança alguém gritou com você ou alguém falou algo pra você, não come isso, não come tanto, por que você tá gritando? Ou gritaram com você, algum momento que te assustou quando criança, quando adolescente, com algum sentido. Tem um exercício de PNL que é programação neurolinguística, que a gente consegue ressignificar aos poucos os traumas, né? E consiste em você olhar para aquele momento, para aquele movimento, para aquilo que aconteceu, para aquela situação, de vários níveis de consciência. Então, você entra naquele estado, você relembra quem estava ali, você relembra o que falaram, você relembra o que fizeram, quem estava ali, como era o ambiente, você vai reconstruindo isso. Por que eu falo isso? Porque você consegue ressignificar as coisas. O que você ouviu naquele momento que você não queria ter ouvido? O que falaram que não deveria ter sido falado? O que você poderia ter falado que não falou? É claro que a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue olhar
de uma maneira muito mais evoluída e de outro nível de consciência para o que já aconteceu e ver de fato aquilo como uma construção. Eu gosto muito da ideia de ajudar as pessoas, mas aí mora algo muito perigoso, porque ajudar as pessoas, se a gente ajuda do lugar errado, a gente pode adoecer. Por muitos anos eu fui uma esponja, né? Eu era a pessoa que era uma esponjinha, que eu sugava todos os problemas pra mim, as pessoas ficavam melhores, mas eu ficava no limbo. Com certeza você conhece alguém ou é talvez essa pessoa, que é a esponjinha da galera. Então todo mundo tá com um problema, eles vêm conversar contigo, desabafar contigo, você acaba sugando essa energia, esse problema, fica contigo e as pessoas ficam melhores. E aí que eu percebi que eu devo ajudar as pessoas do lugar certo. Foi quando eu entrei na psicologia, quando eu conheci o desenvolvimento, as terapias integrativas, que você tira essa ignorância de achar que você pode salvar uma pessoa ou de fato até ajudar uma pessoa. Você pode sim fazer parte do movimento dela, do sim dela, para a mudança própria dela. Você pode sim auxiliar e ser uma ferramenta no percurso e no caminho dessa pessoa, mas você jamais vai conseguir salvar uma pessoa ou ajudar uma pessoa a mudar extremamente de vida. Então, essa ideia de salvar uma pessoa, ela é muito ilusória. Torna-se até uma ignorância a gente achar que a gente consegue salvar uma pessoa. A gente pode sim auxiliá-la no processo dela, se ela dá o sim para isso, se ela te procura, se ela vai atrás de você para isso. E existem várias ferramentas, né, de terapias e integrações e conversas e constelação e afins. Tudo no universo é troca. Quando você parte então desse ponto de que tudo é de fato energia e você já tem essa consciência de cuidar e higienizar a sua energia, você aumenta a sua frequência num nível que você vai atrair as pessoas e as situações que estão na mesma vibração energética e frequência que você. É quando você magicamente encontra uma pessoa incrível na sua vida que auxilia no seu processo de desenvolvimento, quando você encontra aquele livro perfeito, quando você encontra aquela pessoa maravilhosa, quando você encontra aquela casa incrível, quando você encontra aquele vídeo incrível, é tudo questão de alinhamento energético. Bom, essa questão de energia eu posso trazer num próximo vídeo, né? O que eu queria falar exatamente é que a sua história é a melhor história, hein? Então não tenha medo de compartilhar as suas vivências, as suas experiências. Vai ter pessoas que vão te julgar e vai ter pessoas que talvez possa mudar a vida delas. Então dê o primeiro passo, honre a sua história, honre tudo que aconteceu contigo e faça algo de bom com isso. Compartilhe, fale com as pessoas, auxilie o processo de desenvolvimento das pessoas, porque com isso você cresce junto. Eu peço com que, se você gostou desse vídeo, que se fez algum sentido, você curta e se inscreva no canal e me siga na outra rede social. Até o próximo vídeo.